Por mais que esse profissional tenha tentado implementar diferentes protocolos, sessão única ainda não é uma realidade no dia a dia de clínica dele. Isso pode acontecer porque a sessão única feita com responsabilidade, ela vai além de passos técnicos feitos de maneira rápida. Ela, acima de tudo, deve ser pautada em entregar um tratamento de qualidade, considerando a boa experiência e o bem-estar do paciente. Pode ser que alguém já tenha te contado isso e pode ser que não. O fato é que as pessoas compram coisas e experiências. Se você é o profissional que entrega aquele sorriso novo para o paciente, maravilha, aquilo é palpável para ele. E se ele tiver que encarar um meio do caminho terrível, difícil para chegar nesse resultado final, desse sorriso bonito, ele verá que valeu a pena, porque o resultado está ali na frente dele, no espelho, cada vez que ele dá um sorriso. No entanto, com a endo é diferente. Por mais bonita que tenha ficado sua radiografia final, com o tratamento concluído, com o cimento preenchendo complexidades, etc., e por mais empolgado que você conte isso ao seu paciente, pelo menos eu fico empolgada, ainda assim ele não vai colocar essa radiografia final em um porta-retratos e muito menos vai lembrar dela dali uma semana. O que vai ficar na cabeça do paciente sobre o tratamento de canal que ele fez foi a experiência que ele teve do início ao fim. Por isso, capriche em oferecer uma boa experiência para o seu paciente, sempre. Logo, a sessão única, para ter efeito e validade, ela tem que gerar bons resultados. E isso significa boa previsibilidade de sucesso dos casos, boa experiência no atendimento aos pacientes, pacientes satisfeitos, mínimo de intercorrências pós-operatórias e um consultório com bom fluxo de pacientes e fluxo de caixa. Ou seja, o profissional ele pode avaliar seu desempenho através aí de métricas e não simplesmente de achismos. Depois de mais de 15 anos fazendo sessão única, aprendendo, renovando, ajustando, eu acredito que existam 5 primeiros mandamentos, se a gente pode dizer assim, que sejam a base do tratamento endodôntico em sessão única de resultado. E o melhor é que cada um deles pode ser aprofundado, treinado, melhorado de forma sempre contínua, trazendo resultados cada vez melhores para o profissional e para o paciente. Esses 5 mandamentos, então, eles foram fruto de muita observação, de erros, de acertos, muita pesquisa, muito embasamento científico, muitas horas de docência e muitas, mas muitas mesmo, horas sentada no mocho atendendo. Para poder ajudar o maior número possível de profissionais que desejam fazer endodontia em sessão única de forma responsável e com bons resultados, ou aqueles que já fazem endodontia dessa forma, mas que desejam ter resultados ainda melhores de forma mais consistente, eu decidi então compartilhar aqui na sequência os 5 primeiros mandamentos da sessão única de resultado. O primeiro deles é que o profissional jamais deve tratar qualquer grupo dental com desdém. Frases como, tranquilo, é só uma endo de central, ou então, é coisa rápida, é só um prezinho inferior, tendem a aumentar exponencialmente a chance daquele caso ser um caso complexo. Por isso, ter o mesmo respeito por todo e qualquer grupo dental na hora de fazer endodontia tende a manter o profissional distante de intercorrências, o que contribui e muito para a realização de um tratamento em sessão única. O segundo mandamento é que o profissional deve sempre honrar a qualidade da sua radiografia inicial. O desenho de uma sessão única de resultado e com responsabilidade, ela começa com uma ótima tomada radiográfica inicial. Esse exame bem feito, assim como os testes clínicos realizados de maneira adequada, eles vão auxiliar o profissional a planejar, ou seja, a identificar de maneira precisa, fazer o diagnóstico de maneira precisa, identificar então qual o problema e planejar a partir daí a entrega de uma solução precisa para o seu paciente. Isso significa, inclusive, que é nesse momento também que o profissional vai conversar com o paciente se existe mesmo a chance daquele tratamento, daquele caso, ser realmente finalizado em sessão única ou se já de antemão, por qualquer motivo que seja, o clínico identifica algo que o faz planejar de imediato que aquele caso precisa ser concluído em mais de uma sessão para que haja, sim, uma conclusão mais adequada. O terceiro mandamento, então, é que o profissional ele deve estabelecer uma conexão com o seu paciente. Quanto mais o clínico se importar genuinamente com o bem-estar do paciente e entregar um bom resultado de maneira responsável e proporcionando uma boa experiência para esse paciente, maior tende a ser a conexão gerada entre profissional e paciente. E, consequentemente, maior tende a ser a colaboração do paciente durante o atendimento. Ou seja, o resultado é uma maior fluidez durante o tratamento e uma maior probabilidade do tratamento acontecer realmente em uma única sessão.
O quarto mandamento é que o profissional jamais vai economizar na hora de selecionar a sua solução anestésica. Uma das coisas que mais roubam tempo no atendimento e mais geram uma péssima experiência no paciente é ele sentir dor durante a consulta, durante o atendimento. Por isso, se o clínico quer realmente ser capaz de implementar a sessão única de resultados, ele deve focar em oferecer para o paciente a melhor experiência que esse paciente pode ter tido até hoje com anestesia em odontologia. O quinto mandamento é que o profissional deve ser expert no básico. Quanto mais treinado o profissional for naqueles pontos que muitas vezes são ditos como básicos, como por exemplo abertura coronária, isolamento absoluto, maior a chance desse profissional conseguir uma fluidez no seu atendimento e finalizar em sessão única. Além disso, falando em isolamento absoluto, a qualidade do isolamento ela diz muito sobre a qualidade do tratamento endodôntico que será executado pelo profissional. Um isolamento realmente absoluto, com bom campo visual, limpo, seco, sem ter que parar toda hora para se preocupar com saliva infiltrando, é um dos pontos que gera uma tremenda economia de tempo e agiliza demais o tratamento endodôntico. Seguindo então esses 5 primeiros mandamentos, o profissional com certeza vai ficar mais próximo de conseguir implementar a sessão única no seu dia a dia, inclusive da forma que eu acredito que ela deva ser implementada, como uma consequência dos passos seguidos durante o atendimento e não como um objetivo que deve ser cumprido a qualquer custo, muitas vezes deixando de lado inclusive o bem-estar do paciente.